Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Neste vídeo, estamos dando continuidade ao nosso estudo da classificação periódica dos elementos químicos. E nesse estudo, nós prosseguimos nos aprofundando na tabela periódica de Moseley, a tabela periódica moderna, na verdade, a tabela periódica atual. E dentro desse nosso estudo, nós veremos agora o significado dos grupos da tabela periódica. Ora, nós bem sabemos que a tabela periódica de Moseley apresenta 18 linhas verticais, denominadas de grupos, colunas ou famílias de elementos químicos. Também sabemos que os elementos de um mesmo grupo apresentam o mesmo comportamento químico e físico. Isso mesmo, na tabela periódica de Moseley, também na tabela periódica anterior à de Moseley, que foi a tabela de Mendeleev, os elementos foram organizados em grupos em função do comportamento químico e físico, o que significa dizer que elementos do mesmo grupo têm semelhante comportamento químico e semelhantes propriedades físicas. Ora, elementos do mesmo grupo, conforme já enfatizamos por várias vezes dentro desse vídeo, apresentam semelhantes propriedades físicas e químicas. Então, quando você tem uma vertical, elementos daquela mesma vertical, eles têm certas similaridades. Inclusive, a expressão família, ela indica que os elementos do mesmo grupo apresentam semelhantes propriedades físicas e químicas. Isso mesmo, daí o nome família. Eles guardam semelhanças entre si. É fundamental entender que a localização de cada elemento na tabela periódica depende de suas propriedades químicas e físicas, ou seja, quando você observa um elemento em uma certa posição na tabela periódica, a posição daquele elemento na tabela está diretamente relacionada com as propriedades químicas e físicas daquele elemento. Vamos tomar aqui, por exemplo, o caso dos gases nobres. Ora, entendemos que os elementos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, organessônio estão todos no mesmo grupo, porque apresentam as mesmas propriedades físicas e químicas. Certa vez um aluno, em uma aula, perguntou: professor, mas por que o hélio se encontra aqui, nesse grupo dos gases nobres, nesse grupo 18, nesse grupo 8A? Ora, a resposta foi simples. O hélio se encontra no mesmo grupo do neônio, argônio, criptônio e demais elementos, porque ele tem as mesmas propriedades químicas e físicas desses demais elementos. Então, quando você observa o elemento em uma certa família, um certo grupo da tabela periódica, aquela família em que o elemento se encontra, a posição em que o elemento se encontra, está associada ao fato daquele elemento ter as mesmas propriedades dos demais elementos daquele grupo. Um outro conhecimento importante que veremos ainda neste vídeo é que cada grupo de elementos químicos é identificado por um certo número. Então, em princípio, na linguagem moderna, os grupos são identificados de 1 a 18. Então, a linguagem, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, grupo 10, grupo 11, 12, grupo 13, 14, 15, grupo 16, 17 e grupo 18 é a linguagem moderna para se referir aos grupos, às famílias, às colunas da tabela periódica. E temos uma nomenclatura antiga também.
No caso, nós temos aqui o grupo 1 e grupo 2 como grupo 1A, 2A. Depois nós temos uma série de grupos, não é, que são os grupos B, certo? Que são, no caso, os metais de transição. Vocês lembram muito bem que esses grupos que nós temos 3 até 12 são os metais de transição. Então, antigamente, os metais de transição eram os grupos do tipo B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Todavia, atualmente, essa nomenclatura B não é mais utilizada. E nós já comentamos em vídeos anteriores que o grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A é a nomenclatura antiga para os elementos representativos. Ou seja, o grupo 1 é grupo A, grupo 2, 2A, grupo 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A e 18, 8A. Lembrando que dessa nomenclatura antiga, essa linguagem B simplesmente não é mais utilizada. A linguagem B não é mais utilizada. A linguagem A, para os elementos representativos, nota-se que ainda há alguns químicos que utilizam sim essa linguagem pelo significado que pode ser retirado dessa nomenclatura antiga. Lembrando que hoje, para os elementos representativos, essa nomenclatura, utilizando o termo A, ainda é utilizada. Revendo dentro desse vídeo, o grupo 1 já foi antigamente chamado 1A, o grupo 2, 2A. Acontece que essa nomenclatura 1A e 2A ainda hoje tem sido muito utilizada. Grupo 13, 3A, 14, 4A, grupo 15, 5A, grupo 16, grupo 6A, 17, grupo 7A e grupo 18, o grupo 8A, nomenclatura antiga comparada com a nomenclatura moderna para os elementos representativos. Chamamos ainda a atenção. Os elementos do mesmo grupo apresentam mesmo tipo de subnível de diferenciação. Aluno, o que nós vamos comentar nesse exato instante terá grande repercussão em todo o estudo adiante de tabela periódica e capítulos futuros. Elementos que pertencem ao mesmo grupo apresentam o mesmo tipo de subnível de diferenciação, ou seja, mesmo tipo de subnível mais energético. Por exemplo, aqui, o grupo número 1, todos os seus elementos têm configuração terminando em S1, 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 ok? Ou seja, o subnível mais energético de todo elemento do grupo 1 é justamente S1. Agora, lógico, se o elemento se encontra aqui no primeiro período, 1S1. No segundo período, 2S1. No terceiro período, 3S1. No período, 4S1. Porque esse 4 que aparece aqui, escrito diante do S, esse 4 é a camada de valência. E se a camada de valência é a quarta camada, então o elemento pertence ao quarto período da tabela periódica. Aluno, veja bem que interessante, hein? 7S1. S1, grupo 1. 7, sétima camada é a camada de valência. Esse 7 que indica a camada de valência também indica o período do elemento químico na tabela periódica. Mas vejamos outros exemplos. No grupo 2, todos os elementos têm subnível mais energético S2, ok? Então, 2S2, 3S2, 4S2, S2, grupo 2. Esse 4 aqui é porque a camada de valência é a quarta camada para esse elemento. E como o elemento tem camada de valência, quarta camada, ele está escrito no quarto período da tabela periódica. Mais exemplos. Aqui são exemplos quaisquer, por exemplo, aqui nós temos um outro grupo. No caso, você sabe que nos metais de transição
externa, nos metais de transição externa, nós temos, né, o subnível mais energético do tipo D. Então, observem, nós temos primeira, segunda, terceira coluna, escute bem, terceira coluna dos metais de transição externa. D3, 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 D3. Ah, que interessante, professor, porque eu já sei que quando o subnível mais energético é D, eu tenho, então, metais de transição. Mas estou percebendo que se for D3, é o terceiro grupo dos metais de transição. Então, se eu tivesse o subnível mais energético D1, sim, seria o primeiro grupo de transição. E se fosse D2, o segundo grupo de metais de transição, assim como D3, o terceiro grupo de metais de transição. Que interessante! Mas vejamos ainda um outro exemplo. Observe aqui, D8. Espera aí, vamos contar os metais de transição. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grupo 8 dos metais de transição. Escutem, esse aqui, na verdade, okay, é o grupo 10. Grupo 10, olhe bem, da tabela periódica. Mas dentro dos metais de transição, você percebe que esse é o oitavo grupo dos metais de transição, D8. Interessante. Então, o grupo 11, que é o nono grupo dos metais de transição, os elementos todos terminam em D9, simples. E o grupo 12, né, que é, na verdade, o 10º grupo dos metais de transição, a configuração em ordem crescente de energia dos subníveis, vai terminar em D10. Aliás, aí você termina os grupos de metais de transição, porque D10, 10 é o máximo de elétrons que nós temos em D. Eita, será que você algum dia já se perguntou por que só existem 10 grupos de metais de transição? É porque metais de transição são caracterizados por subnível D no final da configuração eletrônica. E D só tem até 10 elétrons. Então, se D caracteriza metais de transição e D só tem até 10 elétrons, então nós podemos ter 10 grupos, 10 colunas, 10 famílias dos metais de transição. Interessante esse pequeno detalhe nesta videoaula, aluno, aluna de Química. Agora, no grupo 13, nós temos P1 como o subnível de diferenciação, mas observe, todos são P1. No grupo 18, no grupo 18, nós temos aqui um pequeno detalhe. No grupo 18, perceba que há uma única exceção a toda essa regra que acabamos de estudar. O hélio, ele tem subnível mais energético S2. Aliás, toda a configuração eletrônica do hélio é apenas um S2. Mas, professor, se o hélio tem configuração eletrônica terminando em S2, então, professor, será que o hélio não deveria estar aqui nessa posição marcada pelo mouse, aqui no grupo 2? Porque nós vimos, vamos voltar a imagem rapidinho, aluno, voltando às imagens, eita, voltamos às imagens. Nós vimos que aqui no grupo 2, o subnível mais energético é S2, 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 S2. E o hélio também tem subnível mais energético do tipo S2 também. Então, por que será, avançando aqui as imagens, por que será que o hélio, se tem subnível mais energético S2, por que não ficou aqui no grupo 2? Porque nós vimos anteriormente que a posição do elemento químico na tabela periódica é função do seu comportamento químico, de suas propriedades. Então, mesmo o hélio tendo o subnível mais energético S2, ele não se encontra aqui no grupo 2, inclusive, aluno, no grupo 2, você já sabe, é o chamado grupo dos metais alcalinos terrosos, ok? E o hélio não é metal. Escute bem, o hélio não está no grupo 2, mesmo tendo sua configuração com subnível mais energético S2,
O hélio não está no grupo dos metais alcalinos terrosos, porque todo metal alcalino terroso é sólido. O hélio é gás. Os metais alcalinos terrosos têm tendência de perder elétrons, liberar elétrons. Hélio não libera elétrons. Ou seja, estudante, o hélio não tem nenhuma propriedade química, muito menos física, que o torne um pouquinho só semelhante aos metais alcalinos terrosos. Todavia, o hélio, mesmo tendo um subnível mais energético diferente dos demais elementos do grupo 18, mas o hélio, ele tem as mesmas características químicas e físicas de todos os demais elementos do grupo 18. Então, escute, o hélio está no grupo 18, antigamente chamado 8A. O hélio se encontra no grupo dos gases nobres, não apenas em função do seu subnível mais energético, que não indicaria que ele é gás nobre, mas ele se encontra sim no grupo dos gases nobres, porque ele tem as mesmas propriedades químicas e físicas de todos os demais gases nobres. Por exemplo, o gás nobre não tem tendência nenhuma de fazer uma ligação química, uma combinação com outro átomo. Hélio não tem tendência a se combinar com outro átomo. Aluno, gás nobre é aquele tipo de átomo que não perde elétrons. Gás nobre não ganha elétrons. E o hélio também não tem tendência nenhuma de perder ou ganhar elétrons. Em síntese, o hélio é gás nobre sim, porque ele tem as mesmas propriedades dos demais gases nobres, mesmo não tendo o mesmo tipo de subnível mais energético dos demais gases nobres. Os elementos do mesmo grupo, é importante que a gente não esqueça, apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Eu digo a você, estudante, que essa informação também terá grande repercussão na continuidade dos demais capítulos de Química. Vejamos aqui alguns casos importantes. Vamos lá. Famílias formadas pelos elementos representativos. Esse dado é importante. Escute bem, aluno. Você lembra que esse grupo 1 dos elementos representativos já foi chamado grupo 1A. Esse 1 significa um elétron na camada de valência. Isso é importantíssimo. Todo elemento do grupo 1 ou grupo 1A, na camada de valência só tem um elétron. Então você pode usar a configuração eletrônica para perceber se o elemento é do grupo 1. Porque se ele tem um elétron na camada de valência, né, e tem, logicamente, o subnível mais energético S, ele é do grupo 1. Elementos do grupo 2A, eles têm 2 elétrons na camada de valência, 2A. Todo elemento do grupo 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Vamos lá para o grupo 13. Isso, estamos aqui comentando apenas elementos representativos, ok? Então, no grupo 13 ou 3A, todos os elementos têm 3 elétrons na camada de valência, isso mesmo. Então, no grupo 14, antigamente chamado 4A, 4A significa 4 elétrons na camada de valência. Ah, estudante, então você nota porque a nomenclatura antiga que usa o termo A ainda permanece por alguns químicos sendo utilizada, porque na linguagem A, quando você diz 4A, esse 4 está significando a quantidade de elétrons na camada de valência. Por isso que a linguagem A, nas colunas dos elementos representativos, ainda é utilizada. Por exemplo, aqui, ó, 5A, que é o grupo 15, mas 5A, esse 5 significa 5 elétrons na camada de valência. 6A, o grupo 16, 16 na linguagem moderna, 6A na linguagem antiga, o chamado grupo dos calcogênios, Esse 6A, 6, significa elementos com 6 elétrons na camada de valência dos seus átomos. Da mesma forma, o grupo 7A, ou 17, na linguagem moderna, 7A. Esse 7 significa 7 elétrons na camada de valência. E no grupo 18, 8A, nós temos elementos
com 8 elétrons na camada de valência, porque é importante saber disso. Grupo 8A, por que o nome 8? 8A, porque esse 8 significa 8 elétrons na camada de valência, com exceção do elemento hélio. Aí, novamente frisando, o hélio, ele não tem 8 elétrons na camada de valência, aluno. É importante, nesse momento, que você não esqueça essa informação. Gás nobre, 8 elétrons na camada de valência. Gás nobre, 8 elétrons na camada de valência. Isso que estamos vendo agora tem grande repercussão em capítulos futuros, principalmente no capítulo Ligações Químicas. Gás nobre, 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Exceto o elemento hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, mas mesmo assim ele guarda as mesmas propriedades dos gases nobres. Agora nós vamos falar sobre as famílias formadas pelos metais de transição. Aluno, simplesmente, todos os elementos que são metais de transição simples ou externa, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Todos os metais de transição, eles apresentam 2 elétrons na camada de valência. E esse detalhe que fala sobre metais de transição, inclusive transição externa, que são esses que aparecem aqui, mas também os metais de transição interna. Na verdade, todo metal de transição apresenta 2 elétrons na camada de valência. Todavia, nós teremos um vídeo específico para estudar esses detalhes da configuração eletrônica dos metais de transição. Mas que fique esse conhecimento. Metais de transição, todos têm 2 elétrons na camada de valência, sejam transição simples ou externa, ou sejam de transição interna, lantanídeos ou actinídeos. Então, estimado aluno, aluna, estudante de química, é chegado o momento de você aplicar o conhecimento que estudou, que aprendeu nesta aula em forma de vídeo. Sim, porque esses slides, eles têm o link anexado aí na descrição do vídeo. E você vai usar os slides para rever essa aula. E no final do slide você encontra vários exercícios de vestibulares para concretizar a aprendizagem dos temas aqui estudados. Então, estudantes, chegamos ao final de mais um vídeo. E é bom lembrar que esse não foi ainda o último vídeo da série Tabela Periódica. Aguardo vocês no próximo vídeo nosso, aprendendo cada vez mais Química. Valeu, estudantes!